Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma aula do Estatuto do Servidor Público Civil do nosso querido, tão amado Estado do Pará, o RGU, né? Regime Jurídico Único, consagrado na Lei 5.810 de 94, né? E você sabe que esse artigo, que nosso curso aqui do professor Luiz, eu gosto de bater artigo por artigo, né? Vamos lá, artigo 77 ao artigo 80, né? Esse aqui é o artigo que a parte inicial, a parte introdutória de quem? Das licenças, né? Então, as licenças faz parte do capítulo Direitos e Vantagens do Servidor. Todo servidor público, não só do Estado do Pará, mas também do município, de outros estados, da União, do DF, todos eles têm direito a licenças, né? Inclusive, muitas dessas licenças também são estendidas para o setor privado, aqueles regidos pela CLT. Nesta aula, nós iremos ter uma aula curta para apresentação de quais são as licenças e as suas disposições gerais. Claro, depois, em seguida, nós iremos ter cada aula uma licença específica que nós iremos tratar. Então, vamos lá, artigo 77. O servidor terá direito à licença. Para ajudar você a fixar o conteúdo, o servidor terá direito à licença. Eu pergunto, bate pronto, quantas licenças o servidor público do Estado do Pará tem direito? A 9 licenças, né? Primeira licença, tratamento de saúde, né? Ou seja, se o servidor está cometido por uma moléstia temporária, né? O que acontece? Ele vai se ausentar do serviço, vai se ausentar através do mecanismo licença para tratamento de saúde. E o que vai acontecer com ele? Ele vai tratar sua moléstia e depois ele retorna às suas atividades. Então, isso aí é licença de tratamento de saúde. Inclusive, será, depois dessa aula, a primeira licença que nós iremos estar estudando, né? Segunda licença, por motivo de doença em pessoa e família, né? Aqui é o seguinte, também é saúde, só que não é do servidor. Dentro do seu antro, da sua convivência familiar, o seu filho, esposa, por exemplo, é claro que todos os detalhes a gente vai falar na aula de licença por motivo de pessoa em família, não tem ninguém para cuidar do membro da família, o estatuto aqui visa proteger a entidade família, ele te autoriza por um tempo, que é remunerado, e outro tempo não remunerado, o quê? Você se ausentar, você se licenciar para cuidar da doença em pessoa da família. O segundo tipo de licença, né? Terceiro tipo de licença das mamães aí, chamada licença maternidade, né? Se tem licença maternidade, nós temos aí dos papais, né? Que é chamado licença paternidade, ou conhecida como, não, isso aqui é licença, afastamento, concessão, outra coisa. Então, licença aí, paternidade dos papais, é o quarto tipo de licença, né? Quinto tipo, para o serviço militar, obrigatório, né? Ou outras obrigações previstas em lei. Isso aqui, então, basicamente é o que para o serviço militar, né? Por exemplo, você passou no concurso com 18 anos, entrou em exercício com 18 anos, bacana, parabéns. Um ano depois, você foi convocado a servir o alistamento obrigatório nas Forças Armadas, está lá na Constituição Federal. Então, você vai ter que pedir exoneração do seu cargo? Você vai ter que ser demitido? Não. Você vai entrar em licença, né? Você vai se licenciar do seu cargo para cumprir seu dever para com a pátria, para o serviço militar. E você vai se ausentar através de qual mecanismo? Através da licença do 77, inciso 5, que é do serviço militar, ok? Obrigatório, né? Próxima licença, para tratar de interesse particular. Você é servidor público, estabilizado, certinho, né? Surgiu um problema familiar particular que você não poderá, vai te prejudicar seu desempenho na atividade do serviço público. Então, você pode se licenciar, tá? Por um período de tempo, a gente vai falar tudo isso nos detalhes da aula, né? Por um tempo, é claro, você vai se licenciar sem a sua remuneração, tá? Sem a remuneração. Então, é licença para tratar de interesse particular. Eu, particularmente, né, já gozei dessa licença algumas vezes, né? Sétima licença, para o quê? Para o Estatuto tenta garantir o exercício aí, a democracia, né, para atividade política ou classista, né? Política a gente já sabe, né? Cargos políticos, né? Classista, você vai representar o quê? A sua categoria, sindicato, associações, né? Conforme a forma de lei. Então, é a sétima licença, né? Oitava licença, por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. Então, você lá, com seu maridão, tranquilo, de boa,
o maridão foi o quê? Transferido, né, de cidade. E você quer acompanhar, lembra-se que o estatuto visa o quê? A proteção da família, vai separar o casal? Não. Ó, mulher, pede essa licença aí que você tem direito, você pode ir lá acompanhar o seu maridão. Claro, entidade família, né? A ideia central que é proteger a entidade família. Claro, todos os detalhes em aulas específicas, né? E finalmente, a última licença, que é a cerejinha do bolo, é de título de prêmio de assiduidade, chamado licença prêmio, né? Então, nós temos aí 9 tipos de licença, e nós iremos estudar cada uma delas em uma aula específica. Essa aula aqui é uma aula geral que a gente vai falar somente das disposições gerais de licença, né? Bacana, vem comigo. Parágrafo 1º, né? Aí começa detalhes. Ele está colocando uma obrigatoriedade de inspeção médica. Inspeção médica significa dizer que você tirou licença referente o quê? Referente ao motivo de saúde. Então, você tem que ter o quê? Um laudo médico. As licenças previstas no inciso 1, qual que é? Tratamento de saúde. 2, por motivo de doença em família. Dependerão, olha a obrigatoriedade, de inspeção médica realizada por órgão competente. Ou seja, inspeção médica oficial. Pode ter certeza absoluta, né, que o Estado do Pará tem uma junta médica, tem aí uma inspeção médica devidamente constituída, não só na capital, Belém, mas nos principais municípios do Estado do Pará, com certeza tem essa junta médica e essa inspeção médica para validar se a pessoa está ou não aí necessitando dessa licença, né? E claro, detalhes a gente vai falar, né? Vamos lá, outra regra geral, tá? Cargos em comissão. Nós vimos lá no começo da aula que nós temos os cargos efetivos e os cargos em comissão. Lembram disso nas primeiras aulas lá? Então, e aí, professor? O cargo em comissão, ele vai ter o quê? Restrição, tá, de licença. Então, cargo de comissão, gente, você tem que entender, é o quê? São cargos de o quê? Confiança, não é isso? Então, de livre nomeação e exoneração, de confiança do administrador para poder gerir, cumprir as suas atribuições, né? Então, é o seguinte, ele tem restrições a licenças, é 1, 2, 3, né? O servidor ocupante de cargo em comissão não serão concedidas as licenças previstas no inciso 6º, que é para tratar de interesse particular. Tá, pensou, o cara é superintendente lá do sistema prisional, né? Ou ele é exclusivamente comissionado, ou efetivo, ele assumiu o cargo lá, está ganhando a comissão, né? E aí, rapaz, eu estou com um problema na minha fazenda, eu vou pedir uma licença aqui. Rapaz, você vai estar ausente, então você vai perder esse cargo, você não pode. Para você fazer isso, se você for somente comissionado, exclusivamente, cara, acabou, você não pode solicitar, não é direito seu, o estatuto proíbe. E claro, sabiamente, faz sentido. Agora, se você efetivo está ocupando, cara, você até pode, vai pedir exoneração do cargo e tchau, e benção, vai pedir a sua... Né? 7, para atividade política ou classista, né? Olha que coisa interessante, né? Você já pensou, cara, você vai se candidatar a governador. Tá? Então a lei diz que você tem eleitoral, que você tem que descompatibilizar do cargo um determinado período antes da eleição. Se você continuar ali, você poderá o quê? Utilizar o cargo para fazer política. Então, não estou dizendo que irá fazer, né? Poderá. Então, para evitar questionamentos, né? Para evitar o mimimi, que o brasileiro gosta do mimimi, o legislador falou, cara, cai fora, entrega o cargo. Entrega um cargo e vai exercer essa política. Então, por isso que não pode, né? E, finalmente, a licença número 8, que é por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, né? Mesma coisa do particular. Então, você vai acompanhar o maridão, tá? Então, cara, o cargo de comissão é para você trabalhar efetivamente. Ele quer que você trabalhe lá 24 horas lá. É o cargo de confiança. Bacana? Então, aí, parágrafo 2º para vocês. Parágrafo 3º, né? Ele vai falar da prorrogação da licença. Que coisa interessante, né? A licença da mesma espécie, concedida dentro de 60 dias do término anterior, será considerada prorrogação. Vamos colocar licença saúde. Ok. O cara foi lá, conseguiu 30 dias lá de licença, né? Saúde. E eu digo para vocês, a licença saúde é o que tem maior incidência dentro da administração pública, né? Da mesma espécie, concedida dentro. Então, o cara gozou os 30 dias e voltou para o exercício. 45 dias aqui,
Ele mandou agora o atestado de 45 dias. Olha aí, tá? Então aqui já foi o quê? 105 dias. Aí o cara voltou para o trabalho, trabalhou 30 dias. Tá? Aí ele foi lá e engatou mais 15 dias. Então já foi para 120. Tá? Prof, por que você está falando isso? Tá? Porque a gente vai ler mais para frente, acho que no próximo artigo, que essa licença saúde ela não pode ultrapassar 24 meses. Não pode. Né? Por quê? O legislador é claro, cara. Se você não está trabalhando, você tem que ser aposentado, cara. E aconteceu um caso no serviço da minha esposa, né? Cara, servidor público federal. O cara era desse aqui, ó. Protocolador de licença. Pá, 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 pá. Né? Não sei, né, cara? Essas juntas médicas hoje são bastante benevolentes, né? Eu digo isso porque eu trabalhei diretamente com isso, né? Eu sei tudo sobre isso aqui, né? Dos tombinhos, do atestado. É claro, quem tem direito tem, né? Mas é que acontece, os bons acabam pagando pelos maus, né? E aí, professor, o cara, um belo dia, isso foi aí 1 ano, 2, né? 1 ano, 2, 1 ano, 2, é conselho que eu estou dando para você, é conselho, tá? Conselho, preste atenção. Um belo dia, o chefinho dele chamou o cara para conversar reservadamente. Rapaz, eu estou te entregando aqui a sua aposentadoria por invalidez. Pronto, ponto final. Tchau, tchau, piquitito, né? Ah, professor, ele vai ficar ganhando, professor, sem trabalhar. Positivo, só que não é aposentadoria integral, não é o melzinho inteiro, é proporcional. O cara tinha 4, 5 anos só de serviço público, cara. 4, 5 anos de serviço. Então aí o cara está recorrendo à justiça e dificilmente vai conseguir reverter essa decisão, tá? Dificilmente vai reverter. Então isso é importante por isso, né? Um exemplo prático aqui, né, para você entender, né? Aí, professor, rapaz, esse tipo de estatuto aqui, só quem, na prática, quem vivenciou isso aqui, que pode explicar para vocês, né? Ok? Parágrafo 4º, vem comigo, do 77. Expirada a licença, o servidor assumirá o cargo no primeiro dia útil subsequente. Ou seja, o legislador fez questão aqui de quê? De instituir quando ele deverá reassumir as suas funções. E aqui ele foi bastante claro, ó, no primeiro dia útil subsequente ao encerramento de qualquer uma dessas licenças, né? Ok, parágrafo 6º, vem comigo. O servidor não poderá permanecer em licença da mesma espécie por período superior a 24 meses. Olha aí, né? Que eu disse para vocês, né, da saúde, ele ficou mais, cara, provavelmente ele pode cair lá na aposentadoria compulsória por invalidez. Desculpa, por invalidez. Aí não pode, né? Agora tem as exceções, né? Serviço militar. O cara está lá 5 anos cumprindo lá o seu serviço militar. Pode, claro que pode, né? Então, o quê? É exceção, né? Outra, que é exceção. Atividade política ou classista, o cara está no sindicato lá 4 anos. Pronto, pode, claro, né? E por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro também. Nós temos aí a particularidade. Então, são, ó, prazo limite de licença, 24 meses. E aí, pessoal, exceção, 3, né? 3 exceções. Primeira, serviço militar, segunda, atividade política ou classista, ou por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro, tá? Beleza, fácil, né? Tranquilo. Artigo 78. A licença poderá ser prorrogada de ofício ou mediante solicitação. O que significa ser prorrogada, professor? Poxa, eu estou em licença saúde, eu preciso de mais, então pode ser prorrogada a pedido da própria pessoa ou do próprio órgão, né? Ok, né? O pedido de prorrogação será apresentado pelo menos 8 dias antes do prazo. Então, 8 dias antes do prazo, você pode pedir a prorrogação. O professor pergunta que não quer calar. Eu, papai, novinho, fresquinho, estou de licença paternidade, de boa. Rapaz, eu quero prorrogar a minha licença paternidade. Ou mais, você está em licença saúde, minha amiga aí, né? Desculpa, licença maternidade. Meses e meses, né? Aí, você quer o quê? Prorrogar. E aí, professor, pode? Claro que não, né? O dispositivo neste artigo não se aplica, ou seja, não pode prorrogar a licença maternidade, paternidade,
para tratar de interesse particular e prêmio de assiduidade. Então, essas são licenças, são os 4 tipos de licenças que não cabe o quê? O dispositivo o dispositivo do quê? O dispositivo da prorrogação. Boa questão de prova, né? Vamos lá, fase final da nossa aula, artigo 78, né? É vedado o exercício de atividade remunerada durante o período das licenças do serviço do inciso 1 e 2, né? 1, licença saúde, 2, maternidade, né? Do artigo 77, né? Ah, professor, aí dá brecha. Poxa, professor, então se você está de licença para interesse particular, né? Então nesse período você pode, interesse particular, tá? Então você pode trabalhar? Pode. Então a proibição de outra atividade remunerada é apenas o inciso 1 e o inciso 2, né? Porque é o seguinte, inciso 1, cara, né? Licença saúde, né, cara? Né? E aí, cara? Você está doente para o Estado? Professor, você tá lá, cara, tua alergia, não sei o que, algia, você está tratamento, injeção todo dia, pegou lá 120 dias lá, carimbaço, 120 dias, né? Para o Estado você está de licença, mas você tem uma cadeira lá na iniciativa privada, na escola lá do seu bairro. E lá você não está de licença. Não é uma incoerência? Então, se você está doente, tem que estar doente para os dois. Parabéns ao legislador, artigo 79. E, finalmente, artigo 80, né? O servidor notificado que se recusar a submeter à inspeção médica, quando julgada necessária, terá sua licença cancelada automaticamente. Então, toda vez que for convocado para fazer avaliação médica, se você não for, terá sua licença cancelada, né? Aí nós temos aí o item 2, tratamento de saúde, né? Uma delas, e pessoa e família também, né? Tá? Pessoa e família também. Bacana, então tá aí pra galera aí. Pronto, né? E agora, professor? Terminamos aí, né? Uma aula curta aí para vocês aí. Encerramento. Pode demorar, ser difícil e até machucar, mas com fé, esforço, seu sonho vai realizar. Então sempre tenha fé e esforço, cara. Esforço gera o que? Merecimento. Fé é acreditar em si mesmo, é autoestima que você consegue chegar lá. Tá certo? Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.